Bom, pessoal, dando sequência, depois que nós executamos a moldagem, obtemos o molde de trabalho da região e das estruturas que nós precisamos reproduzir para confeccionar a nossa prótese, utilizando da técnica da moldagem com material duplo, que é a silicona, ou do polissulfeto, do poliéter, como nós mostramos, né, para vocês. Depois que o molde está pronto, nós precisamos construir o nosso modelo para trabalho, e na construção do nosso modelo para trabalho, nós precisamos individualizar e recortar o troquel para que depois que o trabalho foi enviado ao técnico de prótese, ele tenha acesso à margem do nosso dente preparado para a confecção da prótese. Para isso, então, nós vamos agora, depois da moldagem, nós vamos construir o modelo para trabalho, e o nosso modelo para trabalho é com troquel removível. Tá? É um modelo para trabalho com troquel removível. E para isso, nós temos como objetivo alcançar conhecer e executar a técnica de vazamento de gesso para obtenção do modelo para trabalho com troquel removível. E eu ainda poderia acrescentar aqui, que eu tenho que também conhecer e saber executar a técnica da individualização e do recorte do troquel. Ok? A nossa bibliografia continua sendo a mesma, tá? E o que é um modelo para trabalho? O modelo para trabalho, ele deve ser uma cópia fiel dos dentes preparados, tecidos vizinhos, e permitir que o técnico ou o protético tenha uma facilidade de acesso à área cervical dos preparos para a execução correta dos procedimentos laboratoriais de enceramento, selamento marginal, mantendo, entretanto, o relacionamento espacial, quer dizer, a relação espacial de altura com a região antagonista, que é o relacionamento vertical, e horizontal, que é no sentido vestibulo-lingual, e com os dentes vizinhos, que não foram preparados. Quer dizer, a relação espacial vertical é com o antagonista, com a arcada antagonista, e a relação horizontal com os dentes vizinhos, da arcada aos dentes preparados, para que dê sustentação para o procedimento laboratorial. Então nós temos, em questões de modelo para trabalho, nós temos modelo de trabalho ou para trabalho com troquel removível, quer dizer, nós podemos construir um modelo desta forma, nós podemos construir também um modelo de trabalho com troquel isolado, e depois nós vamos individualizar e recortar o troquel. Tá? O que é um troquel? Troquel nada mais, nada menos é do que, o dente individualizado, o dente preparado individualizado no modelo para trabalho. Tá? Então, se eu tenho um modelo para trabalho com troquel removível, um troquel é o modelinho de gesso do dente preparado, acoplado ao modelo para trabalho. Então, isso é chamado de troquel. Tá? E o troquel deve ser individualizado, recortado e articulado, podendo ser removido e reintroduzido no modelo para trabalho, mantendo suas relações oclusais e de contato com os dentes adjacentes. Tá? Então, o troquelzinho ele pode ser removido, ser inserido no modelo para trabalho e manter as relações oclusais
e adjacente com os dentes vizinhos, como esse dente preparado está na boca do paciente. O troquel ainda deve ser feito com material duro, resistente e estável. O troquel deve permitir uma reprodução precisa do dente preparado, incluindo todas as suas margens. O troquel ainda deve facilitar ou ser facilmente removido e reinserido no modelo de trabalho. Deve permitir que as margens do preparo sejam recortadas e deve permitir que as margens sejam demarcadas, né, com lápis para facilitar o procedimento laboratorial. Então, o professor Luciano mostrou para vocês hoje uma moldagem, né, com material duplo, com uma silicona. E esta é uma moldagem de um dente preparado, né, com uma silicona de condensação. Então nós temos aqui o molde, o molde de trabalho que reproduziu a imagem do dente preparado, com a exposição da linha do interno do preparo e uma moldagem de toda a arcada do paciente. Esse molde pode ter sido executado na técnica da dupla mistura ou na técnica do reembasamento, como vocês viram hoje, né, ou como vocês viram anteriormente aí com o professor Luciano. O que nós vamos mostrar agora sobre esse molde é a construção do modelo para trabalho com troquel removível. O primeiro passo nosso é ir na região da loja do dente preparado, pegar um alfinete de cabeça, colocar 2 alfinetes paralelos entre si, o mais distante possível da loja do dente preparado. E esses 2 dentes têm que estar com essa proximidade, né? Porque nessa proximidade nós vamos incluir um pino. Aqui tem uma visão melhor, né, de um pino para troquel. Então veja, esses 2 alfinetes, eles têm que estar mais distante da loja do dente preparado. Olha, ele está lá na borda do molde, mais distante possível, olha, os 2 alfinetes. Nós vamos introduzir o alfinete, né? Nós vamos introduzir o pino para troquel. O pino para troquel nós vamos ter uma superfície lisa, polida, e nós vamos ter numa extremidade uma área rugosa. Essa área rugosa que vai estar voltada para a loja do dente preparado, moldado, reproduzido, né? De forma que essa parte que apresenta essa ranhura retentiva não pode estar presa a nível do alfinete. Então não pode estar presa a nível do alfinete. E tem que passar para fora. E o pino para troquel, a sua parte lisa tem que estar voltada e em contato íntimo com os dois alfinetes. Tá? Feito isto, ó, ele estando posicionado nesta posição, nós temos que ainda observar que ele tem que seguir o mesmo eixo de inserção do dente, né, da loja do dente. Então ele não pode estar inclinado nem para mesial, nem para distal, nem para vestibular e nem para lingual. Ele tem que estar direcionado na loja do dente preparado verticalmente, tá? Verticalmente. E aí nós temos que prender esse pino para troquel com uma substância que pode ser uma cola do tipo adesivo, tá? Do tipo adesivo, uma cola super bonder, um adesivo super bonder, por exemplo, ou eu posso colocar uma cera pegajosa. A cera pegajosa, se eu vibrar esse molde para vazar o gesso com muita intensidade, pode não segurar esse pino em posição mais efetivamente. Então hoje nós pegamos um adesivo do tipo super bonder e vamos colocar uma camadinha em volta, né, desse pino, nessa circunferência, prendendo
esse pino para troquel no alfinete. Eu, por exemplo, não gosto de utilizar a bisnaga do adesivo diretamente. Pode sair grande excesso e pingar lá dentro do molde do meu preparo e eu não ter visualizado e eu ter depois o modelo alterado e o meu modelo para trabalho não prestar. Então eu prefiro dispersar uma gotinha do adesivo num instrumento clínico, uma espátula, e aquela gotícula na ponta da espátula eu venho e coloco ela aqui por distal e por mesial, prendendo o pino para troquel no meu, os dois alfinetes posicionados sobre o molde. Fiz isso, esperei o adesivo tomar presa, o meu pino foi fixado sobre os dois alfinetes em posição. Então, lembrando, ele tem que ser vertical, não apresentar nenhuma inclinação vestibular ou mesiodistal, então como vocês estão visualizando nessa vista, E agora eu vou vazar gesso. O meu molde foi lavado, está limpo e seco, não pode ter nenhum resíduo do agente descontaminante. Depois que o meu pino para troquel está posicionado, eu vou na torneira com um pouquinho de água corrente, vou umedecer meu molde e tirar todo o excesso. O molde não pode estar seco, ele tem que estar limpo, sem nenhum resíduo de sangramento, sem nenhum resíduo de saliva. Ele estando limpo e seco, eu faço o umedecimento da superfície desse molde com água, tiro todo o excesso e eu vazo o meu gesso, e eu vazo o primeiro gesso, chamado gesso tipo 4. Qual é a quantidade de gesso preenchendo o meu molde? Até o limite da altura do meu alfinete que prendeu o pino para troquel. Olha aí. Nesta situação, eu vou ter o dente reproduzido em gesso e mais 10 milímetros em altura do rebordo alveolar que o meu molde copiou e reproduziu. Imediatamente ao vazamento do gesso, tipo 4, enquanto ele está no período de indução, eu vou pegar alfinete, entortar o alfinete, promovendo a formação de algumas argolinhas, e eu vou introduzir o meu alfinete nas áreas dos dentes que não foram preparados. Por quê? Porque eu tenho que esperar esse gesso 4 tomar presa, só depois eu posso vazar o segundo gesso para a complementação do modelo, formando a base do modelo. Tá? Então eu vou colocar essas argolinhas, nas áreas do gesso, na base do gesso 4, antes dele tomar presa, tá? Metade dela fica introduzida e metade fica livre para fora. Depois que eu fiz isso, eu espero o gesso tomar presa, e eu vou agora remover os meus dois alfinetes, remover a cola que prendeu os alfinetes, vou criar por vestibular e por lingual uma canaleta em V, depois vou aplicar vaselina sólida sem excesso na base desse gesso 4, correspondente ao volume do dente preparado. Vou colocar uma bolinha de cera utilidade na ponta do pino e vou vazar o gesso 3. O gesso para a construção da base do modelo não pode ser o mesmo gesso que vazou primeiramente, copiando os dentes e 10 milímetros de altura do rebordo. Esse é um gesso de melhor qualidade, um gesso tipo 4. O segundo gesso é um gesso de qualidade inferior, então é um gesso 3. A cor não importa, vai depender do fabricante, que ele pode vir amarelo, ele pode vir branco, ele pode vir rosa, isso vai depender do fabricante. Mas o primeiro gesso é um gesso tipo 4, o segundo gesso para a base do modelo é um gesso tipo 3. Veja que na ponta do pino eu coloco uma bolinha de cera utilidade,
né? Quando eu vazar, eu tenho livre aparecendo a bolinha de gesso. Quando esse gesso toma presa, eu removo o meu modelo do molde e eu tenho aqui o meu modelo para trabalho com troquel removível do dente preparado. Então, esse é um modelo para trabalho que reproduziu o meu dente preparado e toda a arcada dentária inferior do paciente, né, configurando aqui o chamado modelo para trabalho. Dentes remanescentes, dentes preparados e 10 milímetros da altura do rebordo com gesso tipo 4. E, posteriormente, o gesso tipo 3 formando a base do modelo. E nós temos o nosso modelo para trabalho confeccionado. Avaliamos agora se ele apresenta todas as características, se ele reproduziu com fidelidade todas as características da arcada do paciente com relação ao dente preparado no seu volume sem nenhuma alteração, a exposição da linha de término, se todos os dentes vizinhos não preparados foram reconstruídos integralmente e todos os outros dentes sem nenhuma bolha positiva ou negativa imprimida na sua superfície. Se isso foi caracterizado, então nós temos uma reprodução fiel da boca do nosso paciente. Quer dizer, o molde reproduziu com fidelidade a estrutura que queríamos reproduzir e o meu modelo para trabalho é uma reprodução fiel da boca do meu paciente. Então, esse modelo é um modelo para trabalho, né, com características ou com propriedades desejáveis para que possa dar suprimento para o prosseguimento do meu trabalho na reabilitação desse dente preparado. Tá? Nós temos aqui uma outra situação, aquela que eu mostrei para vocês, olha, na moldagem. Eu tenho dente moldado, preparado, moldagem total com alginato, e aí é aquilo que eu falei, ó, 2 alfinetes paralelos entre si, o mais distante da linha de término do dente preparado, moldado, reproduzido, eu vou introduzir um alfinete e um alfinete, ou vou introduzir o troquel bem posicionado, a sua haste lisa presa aos 2 alfinetes, e aquela extremidade da ponta rugosa no limite da linha de término do meu preparo no molde, olha. Então eu tenho um molde aqui reproduzindo a linha de término,